que foi a entrevista do Luiz Stuhlberger, da Verde Asset, no Brazil Journal, onde ele falou que a descrição mais correta para o governo brasileiro não é que ele derrapou na curva, é que ele derrapou na reta e a 5 km por hora. E eu concordo plenamente, mas aí eu volto ao ponto de que muita gente, inclusive aqueles que votaram no Lula para tirar o Bolsonaro, criaram uma falsa expectativa, o que eu digo que é uma ilusão coletiva, uma alucinação coletiva, achando que Lula seria outra pessoa e que ele seria muito pragmático, como Lula 1, 2, e que não faria tudo que ele vem falando e defendendo nos últimos meses. E aí se surpreendeu quando eles começaram o governo, naquele, assim, uma verdadeira, assim, estavam verdadeiramente perdidos no início de formação de ministérios. Ele ficou muito tempo até realmente montar os seus ministérios. O arcabouço fiscal, que o mero atraso do arcabouço em si já é um fiasco, porque ele vem sendo anunciado desde dezembro. E só agora, quase em abril, que ele foi anunciado e não está terminado. Eu falei isso no vídeo anterior, o arcabouço fiscal ele foi anunciado às pressas porque não dava mais para esperar. De tanto que estavam antecipando, não, semana que vem, é na sexta, é depois da China, não, agora vai. Eles tinham que anunciar alguma coisa, então fizeram às pressas aquela apresentação. Não há a lei final redigida com todos os detalhes, eles estão trabalhando agora sobre o arcabouço fiscal, mas tinham que revelar alguma coisa. Então, eu concordo com o Stuhlberger que o governo derrapou na curva a 5 km por hora, mas para mim esse é o cenário base, não tem nada diferente, está em linha com as expectativas. Quem estava esperando outra coisa é que se equivocou porque quis. Criou uma ilusão na sua própria cabeça. E aí, falando ainda para terminar agora do arcabouço fiscal, porque a gente vê aqui na sexta-feira que eu estou gravando esse Responde, que a Ibovespa hoje, aqui ó, o índice Bov hoje chegou até a cair quase 2%, 2 e pouco, e está fechando, está quase acima de 1,6% de queda, tá aqui ó, Ibov. E honestamente, o que explica para mim a queda agora? Porque ontem, quando foi anunciado, o arcabouço até subiu. Primeiro está caindo a ficha do mercado que esse arcabouço possivelmente será pago via impostos. Se é preciso um resultado primário num regramento fiscal em que as despesas crescem com um piso de crescimento real, a única forma é aumentar a arrecadação. E se a economia não crescer, eles serão obrigados a aumentar os tributos. Não há mágica. Então, é um arcabouço horrível para a nossa economia, mas em linha com a visão econômica deste governo. Então, a Bolsa hoje está caindo possivelmente porque estão percebendo como esse arcabouço vai redundar em aumento de impostos. E ninguém gosta de pagar impostos, e para as empresas, para a lucratividade, isso é muito ruim. Em termos de dólar, até o dólar segue caindo, o dia de hoje está aqui o mais 0,5% de queda, batendo 5,06, e até a taxa de juros está relativamente comportada, ó, subindo hoje bem pouquinho ali o vértice janeiro 24, janeiro 25, janeiro 26, até os mais longos caindo um pouquinho. Em linha com o que foi ontem, até caiu. E aí muita gente perguntando, pô, mas você acha que então que foi bom o arcabouço? Não, falei que foi ruim, poderia ter sido pior. De que forma poderia ter sido pior? Poderiam ter colocado um aumento, uma limitação de aumento de despesa maior e não apenas 70%. Poderiam nem ter incluído uma regra de superávit ou de resultado primário. Poderiam ter excluído mais despesas da regra fiscal. Poderiam ter colocado como base a receita projetada e não a receita tributária passada. Então, há muitas formas de piorar esse arcabouço. Ainda assim, ele é ruim. Afirmar que poderia ter sido pior não quer dizer que ele é bom. Quer dizer que ele ainda é ruim, mas que poderia ter sido pior. Só que essa expectativa já foi se formando nas últimas semanas, nos últimos meses, pelos agentes de mercados, investidores e tudo mais. Então, quando o arcabouço foi finalmente anunciado, não trouxe surpresa nesse sentido. Já era o que se esperava. O Lula vem falando que não quer diminuir gasto. Gasto em investimento, os livros de economia foram superados. Esta é a linha mestra deste governo. Então, o arcabouço não surpreendeu nesse sentido. Por isso que o mercado até, bom, ok, veio em linha com o que a gente estava imaginando. É ruim, mas nenhuma surpresa adicional. Por isso o mercado não está
se desesperando depois dessa divulgação.